nem ele sabia, mas ele deu dicas, ele falou pontos que referia a vinda dele. Ele disse: quando tiver pai matando filho, filho matando pai. Quando ele falava isso, naquela época já matava, mas ele falava numa agressão muito maior como está hoje em dia. As pessoas tiram a vida do ser humano assim por nada. Hoje em dia, não, aí sabe o que o diabo faz? Não, é porque hoje existe rede social, sempre foi assim. Não, gente, é mentira do diabo. Ele é mentiroso. Não, existe sim, está uma velocidade muito grande, as pessoas estão matando, tirando a vida de criancinha por nada, sabe? Tá uma violência muito grande no mundo. Não é coisa de porque tem internet, porque tem a tecnologia, não, não. Realmente a maldade está como lá no tempo de Noé. Por isso por isso que Deus resolveu acabar o mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que somos nós, né? As pessoas que estão no mundo, não é as coisas material, porque não é o mundo, é as pessoas. Deus amou nós, porque ele fez nós em imagem e semelhança dele. Foi algo que ele deu o raciocínio para pensar, né? Ele colocou nele em nós a sabedoria humana, né? E os animais, ele não tem sabedoria que nem nós, né? Não sabe refletir sobre o que é errado, o que é certo. E nós sabemos sim. E essa alma vivente que está dentro de nós vamos prestar conta dela. Nós vamos prestar conta dela, porque um dia o Senhor emprestou ela para nós. A alma não morre, gente. O espírito da vida que está dentro da gente, ele não morre. O que morre é a matéria, é a carne. A carne, ela volta para o pó, ela vai morrer um dia, ela vai perecer. Não sabemos o tempo de cada um, mas fica muito claro. A única coisa que sabemos é que um dia ela vai perecer. Mais cedo ou mais tarde. Se eu vou viver 80 anos, eu tenho 34 anos, vai chegar esses 80 anos. Quer dizer, tá faltando o quê? 46 anos para chegar meu fim, mas vai chegar. E jeito que o tempo tá passando tão rápido, daqui a pouquinho eu tô com 80 anos, gente. E eu vou morrer nesses 80 anos. Então, assim, de qualquer maneira, e isso se Jesus não vir antes, né? Porque nós não sabemos o dia que Jesus vai vir. Então, assim, de qualquer maneira, vai chegar o fim da nossa vida. E aí é que tá. As pessoas pensam que morreu, acabou. Não, morreu não acabou, morreu é o princípio de tudo, né? Aquelas pessoas que fez o bem, que viveu no bem, que lutou para fazer as coisas certas, para agradar ao Senhor, vai para o paraíso, vai descansar lá no paraíso, as almas vai ficar lá no paraíso. A carne vai para o pó, né? Que é para o cemitério, por debaixo da terra. Outros vão ser queimados, não sei, mas a terra vai para o pó, né? A matéria. Mas a alma não. A alma, o espírito da vida, o fôlego da vida, ela não morre, que é a alma vivente. Ela não morre. Ela vai para um lugar, e eu vou provar a vocês como ela vai. Quando Jesus Cristo ele estava na cruz, né, e tinha dois ladrões com ele, né, um à direita e um à esquerda, e um se arrependeu lá, um ficou interrogando: se tu és o filho de Deus, desce daí porque faz isso, liberta nós aqui. Ficou interrogando. E o outro: não, deixa ele em paz, porque nós merecemos, porque nós pecamos, mas ele não pecou, ele não merecia estar aqui, então deixa ele em paz. E disse assim: Senhor, lembra de mim quando estiver com o Pai. Ele reconheceu que ele era filho de Deus, ele reconheceu que ele era pecador e ele pediu misericórdia a Jesus. E quando ele pediu misericórdia a Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso, né? No paraíso. Então, assim, não é onde está Deus, não é no céu onde está Deus, porque Jesus Cristo deixou escrito assim: que ninguém vai ao céu a não ser o que desceu. E o único que desceu foi o Espírito do Senhor. Foi Jesus Cristo que desceu em espírito, colocou-se dentro de Maria, e Maria gerou ele, né? E ele fez esse homem, né? E ficou na terra até os 33 anos, né? Fazendo muitas obras, muitas maravilhas. Então,
Ele viveu 33 anos, como vocês sabem, a trajetória dele. A morte de Cristo é sim para ser lembrada, é algo para ser comemorado. Foi ele que pediu para comemorar. E é sim, porque se ele não tivesse dado a vida a nós, nós não teria direito de um dia entrar no paraíso, de um dia morar com Deus. Nós não teríamos esse direito. Então, assim, nós só tem esse direito porque ele deu a vida dele, ele sofreu tudo aquilo, levou nossos pecados junto com ele, né? Porque ele deu a vida por nós. Então, é algo para ser comemorado. O nascimento dele é comemorado, mas lembrando que não está escrito o dia que ele nasceu, viu? Não está escrito na palavra de Deus o dia que ele nasceu, não, gente. Não tem escrito qual foi a data que ele nasceu. Isso aí tá bem claro. E ele não pediu para que se comemorasse a data que ele nasceu, não. Ele pediu para que se comemorasse a morte, porque ele venceu a morte por nós, né? Ele lutou pela morte. E lembrando que eu estava falando do paraíso, né? Que ele disse àquele ladrão que ele estaria com ele no paraíso, né? Então, ali ele falava do espírito, porque a matéria dele voltou ali pro pó, né? Só que Jesus Cristo naquela época era colocado tipo numas cavernas, e Jesus Cristo foi colocado lá. E quando Jesus Cristo ele ressuscitou e que ele veio à Terra, ele não tinha recebido o corpo celeste ainda, né? A matéria celestial, eu não sei como é, porque tem coisa que é mistério de Deus, não está escrito como é. Mas ali, as 3 Maria que viu ele, pediu, ia se aproximar para tocar nele, e ele falou, não me toque, porque eu ainda não subi para o Pai. Então, assim, ele não tinha subido para o Pai. Então, o Espírito não pode ser tocado, né? Ele não tinha subido ainda para o céu. Ele estava no paraíso junto com aquele homem que se arrependeu e com os mortos, mas ele não tinha subido para o Pai ainda. Por isso que o único intercedor por nós é Jesus Cristo, porque ele deixou escrito, tudo que pedi em meu nome ao Pai, eu vos darei. Então, ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Aonde está Deus, só está Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, os querubins, os anjos e arcanjos, entendeu? Não está as pessoas que morrem. As pessoas que morrem não vai para o céu ainda. Ainda vai ter a vinda de Jesus Cristo para ir para o paraíso de novo. Não está. Eu não sei se é outro lugar. É um lugar onde ficam os mortos e tem um lugar onde vai ficar, reinar com Cristo. Porque tem uma passagem na Bíblia, no final, né, acho que eu não sei bem onde é que está escrito, mas eu sei que é no final da Bíblia, em Apocalipse, fala que Jesus Cristo, quando ele vir, ele vai levar a sua igreja para reinar com ele por 1000 anos. Então, ele determina 1000 anos para reinar com sua igreja. E a palavra de Deus diz assim, que Jesus Cristo ele vai vir numa nuvem de glória, vai descer, né, nessa nuvem, e assim os anjos vão tocar a trombeta, né? E ele vai dizer, vinde a mim todos aqueles que fizeste a vontade do Pai. Olha, se ele vai julgar, ele só vai perguntar, né? Ele vai questionar. E ele sabe verdadeiramente quem fez a vontade do Pai, né? Porque ele tá lá à direita de Deus Pai, ele tá vendo tudo. Então ele sabe verdadeiramente, e Deus sabe também. Então ele vai pedir assim, vinde a mim todos aqueles que fizeste a vontade do Pai. Tive fome, me deste de comer, tive nu, me vestiste, estava preso, foi me visitar, né? E vários esses mandamentos que se resumem na caridade. Estava nu, me vestiste, né? Enfim, isso significa a caridade, né? Se nós tiver tudo e não tiver a caridade dentro do nosso coração, nada nós temos, né? Porque amar o próximo como a nós mesmos ninguém quer magoar alguém, não quer que nossa família sofra, por isso você não pode fazer outra família sofrer.
nós não queremos sentir dor, por isso você não pode causar dor nas pessoas. Nós não queremos que falte o alimento para nós, por isso você também tem que ajudar aquela pessoa para que está faltando o alimento, porque aquilo que você não quer para você também não vai querer para o próximo. Isso é amar o próximo, né? Então, assim, é visitar os enfermos. Jesus está nos enfermos. E ali foi questionado a Jesus, né? Perguntando assim, Jesus, quando nós fizemos isso por ti? Ele diz, todas as vezes que fizeste pelo um pequenininho meu, fizeste por ele, né? Então, todas as vezes que você foi visitar um enfermo, falou que Deus é bom, passou fé para aquela pessoa, pôde fazer alguma coisa, ajudou o enfermo, você também está ajudando a Jesus Cristo. Você está cumprindo o mandamento dele e com certeza isso está sendo escrito no livro. Quem já passou aqui sabe que eu já falei do livro da memória. Existe um livro no céu, que é o livro da memória, que é escrito tudo que você faz de ruim, o que você faz de bom também. Então aquilo ali vai pesar no final, se você fez mais coisas boas para as pessoas ou se você fez mais coisas ruins na terra, entendeu? E ali vai determinar se você vai viver uma vida de glória ou vai viver uma vida no inferno eternamente, porque o inferno é verdadeiro, viu, gente? O inferno é verdadeiro, eu não poderia pregar a mentira aqui. O inferno existe, o diabo ele também existe, ele tá na terra fazendo... Ele tá na terra, mas a terra não é dele. Ele só pode tocar em alguém se Deus permitir, viu? Mas se sabemos que ele tá na terra entre aspas, né? Porque nessa passagem que Jesus disse que vai reinar com sua igreja por 1000 anos, né? Que ele vai pedir, né? Os mandamentos de Deus, né? Todas as caridades, ele vai subir, vai reinar com sua igreja no paraíso. Ele fala que é no paraíso, por 1000 anos. Ele determina 1000 anos. Lembrando que para Deus 1000 anos é como um dia, então nós não sabemos quanto tempo é. E durante 1000 anos, Satanás vai ser solto na terra para fazer o que ele quiser. Quer dizer, aí sim ele vai ter a liberdade de fazer o que ele quiser. Aí imagine quem ficar na terra, o que é que ele não vai fazer. E nessa época, a morte vai estar presa, né? Muitos vão querer pular de um prédio e não vai poder. Vai se machucar todinho, mas não vai poder morrer, porque a morte vai estar presa. E depois de 1000 anos, aí depois que passasse esses 1000 anos, eis que vem o juiz verdadeiro, né? Julgar o mundo inteiro, que quem vem é Deus Pai, no trono dele. E aí vai ser aberto o livro da memória e o livro da vida, né? O livro da vida é todos aqueles que se arrependem, se batizam, né? E faz um concerto com o Senhor e o Senhor escreve um nome que não é o nome Aninha, não é o nome seu que você tem aqui na terra, é um nome que só ele sabe. E ele escreve lá seu nome e o seu nome está no livro da vida. Se o seu nome não tiver escrito nesse livro da vida, você não vai fazer parte do reino de Deus. Tem que estar o nome lá escrito no livro da vida. Mas antes ele vai abrir o livro da memória. E aí que tá, vai abrir o livro da memória lá, ele vai saber, digamos assim, meu nome. E ele vai falar lá o que eu fiz, o que deixei de fazer, né? Se eu fiz coisas ruins, se eu fiz coisas boas, ele vai colocar tipo numa balança, porque é como um juiz, né? Então ele vai colocar na balança. Se pesar mais pro lado do pecado, pro lado dos erros, com certeza vai ser condenado, né? E se pesar mais para o lado do bem, para as coisas boas que fizemos na terra, com certeza Deus vai ter misericórdia, né? Então, isso é muito importante que as pessoas entendam que isso é real, que isso vai acontecer. Nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, mas vai acontecer. E temos que se preocupar agora, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Imagine se hoje eu estou aqui viva. Não dá tempo eu me arrepender dos meus pecados, dos meus erros. E será que vai dar tempo eu me arrepender? E se não me arrepender, não fizer um concerto com o Senhor, o que acontece? Acontece que a minha alma vai perecer eternamente no inferno. Essa é a realidade. A alma perece eternamente no inferno. Então, gente, é muito importante que vocês saibam dessa realidade. Existe a terra, existe o céu, existe o inferno.
Então, quem vai julgar o mundo, as pessoas, né, vai ser Deus. Ele é o único juiz. Ele não aceita, ele não quer. Uma coisa que é abominável aos olhos dele é as pessoas julgar as pessoas, sentar na calçada e ficar falando mal do próximo. Isso para Deus é abominável, porque você também tem seus pecados. Quando aquele povo era lei, né, queria apredejar Maria Madalena, né? Aquele povo queria apredejar eles e ali foi uma trama, né? Porque sabia que ali era a lei de Moisés. E Jesus Cristo ele não poderia quebrar a lei de Moisés. Ele veio para cumprir a lei de Moisés, para poder cumprir o evangelho, para poder iniciar o evangelho de Cristo, né? Então, assim, ele não veio para abrogar, assim, digamos assim, ele não veio para não cumprir a lei. E ele lá tranquilo, Jesus Cristo tinha uma sabedoria muito divina, né? Ele lá tranquilo, riscando lá o chão, né? Bem tranquilo. E ali ele sabia da intenção daqueles homens. E aqueles homens eram pessoas que serviam a lei de Deus, mas não reconheceu o Filho de Deus. Eles não reconheceram os filhos de Deus. Eles perseguiam Jesus Cristo pelas obras que Jesus Cristo falava, porque Jesus Cristo falava que era o Filho de Deus. E ele sabia que o Filho de Deus vinha, mas ele achava que o Filho de Deus vinha na linhagem de rei, vinha numa coisa bem gloriosa, né? Nascia no berço de ouro. Então, eles não prestou atenção verdadeiramente nas escrituras que Jesus Cristo, por isso que Jesus Cristo é chamado pelo cego de Beté, né? Se não me engano, não, pelo cego, eu não lembro qual é, que ele chamava filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Jesus Cristo veio da descendência de Davi, por isso que ele chamava filho de Davi, e Davi era um rei, entendeu? Então ele veio sim pela descendência de rei, sem contar que ele era filho do rei, né, que é nosso Deus. Então assim, mas a genealogia dele, se você for ver, ele vem da descendência sim de rei, né, que vem da descendência de Davi. Então, por isso que ele chamava filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, era por isso, porque ele veio da descendência de Davi, né? E eu não vou deixar assim muito comprido, mas os principais pontos eu vou falar, gente. As pessoas... Teve uma pessoa, uma vez, me questionou, falou assim, Aninha, há quanto tempo... Deixa eu ver aqui. Há quanto tempo que eu vejo falar no fim do tempo? Que Jesus Cristo vai vir, que tudo isso vai acontecer, que o sol vai se apagar, que as estrelas vai cair do firmamento, todos isso aí, tudo está escrito aqui na palavra do Senhor. Mas eu nunca, já desde criança eu ouvi falar isso e nunca aconteceu isso. Gente, acaba no dia que você fecha os olhos. No dia que você perde a sua vida, acabou. Não tem como mais você se arrepender. Não tem como mais você voltar atrás. Não tem como mais você fazer um concerto com o Senhor. A não ser que seja uma morte que nem foi do ladrão, né? Que ele pôde se arrepender ainda. Mas você não sabe como é que vai ser sua morte. Tem morte que é tão ligeira que não dá tempo nem de se arrepender, nem pensar nem no ar. Então não tem como. Acabou no dia que você fechou os olhos, no dia que você morreu. Pronto, acabou o mundo para você. Você não pertence mais no mundo. Então, assim, acabou, não tem como mais você se arrepender dos seus pecados. Então, o hoje é o importante, o amanhã não é, porque o amanhã pertence a Deus, daqui a um minuto pertence ao Senhor. Então, nós não temos como buscar esse arrependimento esperando no dia da morte. Claro que se você se arrepender no dia da sua morte, vai sim, porque pela palavra do Senhor dá para se arrepender e poder consertar os seus erros. Mas você não sabe como é que vai ser sua morte. Tem morte que é tão ligeira que ninguém espera a morte. Ela vem de repente, né? Ali foi um processo daquele ladrão, porque ele estava ali morrendo aos poucos na cruz, né? Então, assim, ele deu para se arrepender. Mas ninguém sabe como é a morte de ninguém. Então, não tem como saber se vai dar tempo você se arrepender dos seus pecados. Se vai dar tempo você fazer um concerto com o Senhor. Então, fazer o concerto com o Senhor é hoje, não é esperar. Porque você não sabe se amanhã você ainda vai estar aqui. É isso mesmo. Obrigada, amor. Então, é isso.
Então é muito importante. Aí você pode dizer, Aninha, você vive o evangelho corretamente? Você cumpre todos os mandamentos? Você cumpre tudo? Gente, eu sou ser humano, eu erro constantemente. Queria eu que Deus olhasse lá do céu, porque Deus é tão perfeito, e olhasse, nossa, que filha obediente, que filha maravilhosa, que filha... Eu queria, porque Deus para mim, ele é tudo. Mas não, eu erro, gente. Eu erro e confesso diante de Deus todos os dias nas minhas orações que eu sou errante e que peço todos os dias a Ele ajuda para mim poder seguir em frente e um dia também ir para o céu. Aí quer dizer, Aninha, você vai para o céu? Você tem certeza? Não, eu não tenho certeza da minha ida para o céu. A única coisa que eu tenho certeza é que eu estou lutando por ela, eu estou pedindo ao Senhor, estou fazendo o meu melhor, estou tentando cumprir o que está nas Escrituras e isso é o que é mais importante. Eu estou tentando, estou lutando dia a dia e espero em Deus um dia morar com ele. Não quero perecer no inferno. Eu tenho medo, tenho pavor do inferno, porque é um sofrimento eterno. A gente já sofre aqui na terra. Imagina, eu sofro já aqui na terra, passo meus momentos difíceis e parece que é uma eternidade. E quando passa, mas daqui a pouquinho a gente tá achando graça, muda a situação, Deus é misericordioso e passa aquele momento de sofrimento. Vai passando, né? E a gente vai vivendo dias melhores, dias piores, assim, vai vivendo. Imagina sofrer eternamente. Eu quero não, gente. Eu quero ir pro céu. Eu tenho medo do inferno. Eu quero ir pro céu, morar com o Senhor. É, somos seres humanos. E falar em filho, irmã, a nós temos obrigações de ensinar nossos filhos o caminho do bem. A palavra do Senhor diz assim, que ensina teus filhos no caminho que ele deve andar, pois nele permanecerá. Então, nossa obrigação como pai é pelo menos ensinar nossos filhos no caminho que eles devem andar. Nós não sabemos se eles vão permanecer, porque queremos nós que eles permaneçam fazendo o que é certo e sim, nossa conduta conduz muito, mas o ser humano cada cá tem sua escolha, né? Quando eles crescem, eles já têm seus pensamentos, assim como nós teve. Então, assim, nós ensinamos quando eles são criança, quando eles vão crescendo. Olha, filho, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui não vá por esse caminho, porque esse caminho só vai levar você à desgraça. Enfim, tentamos ensinar nossos filhos, tentamos não, lutamos para ensinar nossos filhos os caminhos do bem, para eles permanecerem nos caminhos dos bem, né? E sim, somos seres humanos, sim, erramos, sim, constantemente. Como eu disse, eu não tenho essa perfeição, não. Queria eu ter, né? Queria ser. Eu queria que Deus, eu amo tanto Deus, Ele é tão merecedor, dele olhar lá do céu e sentir orgulho de mim. Esse é meu filho, assim como ele tinha orgulho de Jó. Eu queria, eu não sei se o que ele pensa de mim, mas eu queria que ele tivesse esse orgulho, porque deve ser muito gratificante um Deus todo-poderoso que criou nós, que nos deu o fôlego de vida, que cuida de nós todos os dias, olhar para nós e ter orgulho de nós. Isso é muito importante, gente, porque Deus ele merece honra e glória. Ele é tão bom, ele é tão misericordioso. Todo dia ele faz um sol brilhar para nós. Quando precisamos de chuva, ele derrama chuva. Quando estão enfermos, não é o médico que nos cura, porque tem enfermidade que não tem nem como medicina curar. É o Senhor que cuida de nós. Então, assim, sem a mão dos cuidados do Senhor, o que seria de nós, né? Nós não estaríamos nem aqui, isso eu tenho certeza. Então, o cuidado de Deus é constantemente na nossa vida. Então, isso é palavra do Senhor, né? E quando Jesus Cristo vir aí, sim, ele disse que vai reinar com a igreja dele por 1000 anos. Satanás vai ser solto na terra por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Deus vem, abre o livro da memória, que é aquilo que você vai prestar conta com ele, né? O que você fez de bom, o que fez de ruim. E também vai ser aberto o livro da vida, que é se seu nome estiver escrito lá, você vai morar com o Senhor, né? Mas se seu nome não tiver escrito lá, você não vai fazer parte. E ele também, Deus também vai pisar na cabeça de Satanás e vai prender ele, né, num abismo, né? No lago de fogo do inferno, e junto com ele vai os falsos profetas, junto com ele vai todos aqueles que aceitaram a marca da besta, todos aqueles que aceitaram fazer a vontade do diabo,
todos aqueles que fizeram a vontade do mal, e é todos aqueles que foram perversos na terra e nunca se arrependeu. Junto com ele vai tudo isso, a besta, todas essas coisas, né? Vai junto com ele. Penar no inferno eternamente. Pronto, aí a lei acabou. E aí, sim, a igreja vai subir para o céu, né? O lugar celestial. Então, é muito importante essas palavras que eu estou falando aqui, gente. Não é minhas palavras, é palavra do Senhor. Vamos lutar para colocar em prática. Eu não estou dizendo a vocês que eu sigo corretamente. Eu pretendo, eu luto todos os dias, eu erro, peço perdão a Deus, peço força para mim poder alcançar esse lugar tão celestial. Eu peço a Ele todos os dias que meu nome esteja permanente lá, que Ele nunca apague meu nome no livro da vida, né? Eu tenho medo, sim, do castigo de Deus, porque Deus, Ele é poderoso. Então, assim, eu sei que Deus, Ele é perfeito, Ele é misericordioso, mas também Ele é fogo consumidor, gente. Ele também, quando Ele vir também castigar a humanidade, Ele vai castigar mesmo. Então, aqui já estamos vivendo os últimos dias, as pestes estão se multiplicando, a maldade está multiplicando, né? Pode as pessoas, Satanás querer enganar as pessoas e dizer, não, sempre existiu a maldade, sempre existiu esses... Mas não como hoje em dia, gente. Não é moda tecnologia, é porque realmente a maldade está grande no mundo, gente. A palavra de Deus está se cumprindo. Diz que quando estiver perto da vinda do Senhor, haverá sinais na terra, no céu e também no mar. E já tem sinal no céu. De vez em quando muda, né, alguma coisa no céu. Se prestar atenção, aqui e lá notificam que mudou alguma coisa. O Senhor está dando sinal já no céu, sim, da vinda dele. Como também está dando sinal na terra, né? Olha essa pandemia que nós passamos no mundo inteiro, uma pandemia geral, gente. A qual morreu muita gente, né? Mas Deus teve misericórdia e nós não estamos livres de muitas coisas ainda acontecer, não. Então, vamos cada dia mais buscar o Senhor, cada dia mais pedir ao Senhor para um dia nós morar com Ele, para nós consertar nossas falhas, porque somos falhos sim. Reconhecer que somos falhos já é para Deus algo muito celestial, porque o Senhor não quer que nós venha dizer que nós somos santos, não. Nós temos que buscar a santidade, mas nós não somos santos. Aqueles aí entra. Então, assim, vou falar aqui um ponto, não mexendo com religião de ninguém. Mas, se nós sabemos de uma coisa que é bem claro, que Jesus Cristo deixou dito, que ninguém vai ao Pai, a não ser o que desceu, que foi Jesus Cristo em forma do Espírito Santo e se pôs em Maria, e o único que subiu foi Ele. Então, o único intercedor, Ele disse que tudo que pedir ao Pai, Ele nos dará, em nome dEle, né, em nome de Jesus, Ele nos dará. Então, não tem como Maria, José, Pedro, João, nenhum deles fazer nada por nós, porque ele está igual qualquer ser humano, guardado, esperando a vinda de Jesus Cristo. Aninha, mas eles não são santos, são santos, porque eles morreram em santidade, morreram pelo evangelho, morreram fazendo a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, se for santo, se santifique, quem for sujo, se suje mais ainda. Então, eles morreram em santidade. Por isso, eles são considerados santos, porque eles morreram fazendo a vontade do Pai. Entendeu? Mas eles não têm poder de chegar até Deus. E nem precisa, gente, porque Deus, ele vê todas as coisas. A palavra do Senhor diz que nada fica oculto aos olhos do Senhor e que a terra é os tabernáculos dos pés do Senhor. Então, nada fica oculto aos olhos de Deus. O dia para Deus, a noite para Deus é como um dia. Tudo ele vê, não existe escuridão para o Senhor para fazer algo oculto. Ele vê tudo, ele sabe tudo que nós faz de errado, de certo. Então, não adianta, nós podemos esconder tudo para o mundo inteiro, mas para Deus ninguém esconde nada. Deus vê tudo. Então, a gente podemos falar com Deus diretamente, não precisa não, porque Deus é vivo, Ele está aqui. Ele está presente, Ele está vendo tudo. O Espírito Santo dele, ele se faz presente na terra. Então, se você busca Ele verdadeiramente, Ele está presente.
Deus, os olhos dele é atento 24 horas sobre a terra. Ele tá vendo tudo o que tá acontecendo. Ele tá vendo quando uma pessoa chega, pai, mete o dedo na pessoa e acaba com a vida do ser humano. Ele tá vendo quando alguém tá fazendo maldade. Ele tá vendo quando você pensa já em fazer, porque ele conhece até os nossos pensamentos, para você ter ideia. Antes de nós pensar, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar. Ele já sabe do dia que vai acontecer amanhã, nós nem sabemos. Nós não sabemos nem daqui a um minuto. Nós sabemos que estamos aqui conversando sobre as coisas de Deus, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui. Nós não sabemos. Nós não tem como saber. A única coisa que nós sabemos é que Deus, ele é poderoso e sabe de tudo e é o único que pode guardar nossa vida, nos ajudar, dar o fôlego de vida. É o único que pode nos guiar. É o único que pode nos direcionar ao caminho do bem. Ele é o único que pode todas as coisas. Então não tem como, né? Maria, sim, foi a mãe de Jesus. Ela foi uma mulher bem-aventurada, né? Porque Jesus viu graça nela, ela servia Jesus. Jesus viu santidade nela. Por isso que se não fosse assim, ele não ia ter deixado o Espírito Santo colocar o filho dele, né? No ventre dela, né? Então ela morreu em santidade. Eu não vou dizer que ela não é, só que ela não está onde, porque ela era humana, ela não está aonde está Jesus Cristo, onde está Deus. Ela está no paraíso, guardada, esperando o dia da vinda de Jesus. Com certeza ela vai subir, mas ela não pode fazer nada por nós, gente. Isso eu tô falando do ser humano mesmo, o ser humano que viveu na terra, que sofreu para dar a luz a Jesus, que criou Jesus Cristo como seu filho. Eu tô falando do ser humano, eu não tô falando de nem outras coisas. Estou falando de um ser humano que ouve, que podia ouvir e que poderia falar, só que hoje já não tem mais essa liberdade, porque ela está guardada. Entendeu? Só quem pode interceder por nós é Jesus Cristo. É o único que pode interceder por nós. Porque ele morreu e está sentado à direita de Deus Pai. Se ele está sentado ali, ele pode dizer, pai, olha ali para a irmã Aninha, olha ali para a Aninha, ela está passando por aquele momento tão difícil, tem misericórdia dele. Ele pode falar ali, porque está à direita de Deus Pai. Ele pode falar por nós, né? Então, ele pode pedir misericórdia por nós. Olha ali para o fulano, Senhor, porque ele sim é vivo. Ele viveu, né? Ele ressuscitou. Os outros não, ainda não ressuscitou. Os outros que morreu, tanto Pedro, João, todos eles não ressuscitaram. Eles não passaram ainda pela ressurreição ainda. Vai passar quando Jesus Cristo vier, porque a terra vai dar de conta dos seus corpos, aí ele vai passar pela ressurreição. Aí sim, quando eles passar pela ressurreição, aí eles vão morar, mas não quer dizer que vai precisar mais não, porque aí quem for de Deus vai com Deus também, né? Então, assim, não tem como, gente. É isso que eu queria explicar a vocês. Não tô mexendo com religião de ninguém, mas abra os olhos para entender a realidade. Não tem como, de maneira nenhuma, Maria falar por vocês, porque Maria era humana igualmente a mim, era falha também, mas morreu servindo a Deus, fazendo a vontade do Pai, né? Então, com certeza, se ela foi até o fim, creio eu, né? Porque eu não tenho como saber a história de Maria, não, que a morte dela como foi, não. Então, assim, se ela fez tudo que era bom, ela tá guardada, entendeu? Como os discípulos do Senhor que morreu. Agora, os discípulos eu já posso falar, porque Pedro, ele morreu por Jesus, né? Ele renegou Jesus Cristo. Ele andava com Jesus Cristo, ele negou Jesus Cristo. Para vocês terem ideia, ele negou, né? Porque quando Jesus Cristo estava perto do fim da hora dele passar pela morte, ele disse, Senhor, se for preciso eu morro contigo. E Jesus conhece a vida de cada um, né? Jesus já sabia que Judas era o ladrão, que ele roubava as ofertas, sabia que ele era o traidor. Jesus sabia de tudo, mas ele andava junto com Judas. Em nenhum momento ele foi julgar Judas, porque ele não era juiz. Chegou uma fase que ele foi expulso de uma cidade. Na mansidão, Jesus Cristo tinha um dom muito bonito, né, que era celestial. E ali chegou os discípulos e dizia, não sei qual foi deles, dizia assim, Senhor, faça como Elias, manda descer fogo do céu e queima essa cidade. E ele disse, não, eu não vim para julgar, eu vim sim para salvar.
Então, ele não, no momento ele disse que veio para julgar, ele não é juiz. Ele veio para salvar o maior dos pecadores. Várias vezes foi questionado porque ele entrou nas casas dos pecadores. E as pessoas diziam assim, se ele era filho de Deus, porque ele vai entrar na casa de pecador. E ele dizia assim, eu não vim para os que estavam sãos, e sim para os que estavam enfermos, né? Então, quer dizer, ele não veio para as pessoas que se acham santo, ele veio para aquelas pessoas que reconhecem que é pecador, para aquelas pessoas que quer realmente um concerto com Deus, quer morar com o Senhor. Então, não se engane que nada vai dar luz à pessoa, que nada, quando você morrer, não vai adiantar você fazer mais nada. Se você quer fazer alguma homenagem para sua mãe, para o seu marido, para o seu filho, para qualquer pessoa, faça em vida. Eu sempre costumo dizer, se quer fazer algo por alguém, faça em vida, porque depois que morrer não tem como você fazer mais nada para ninguém. Acabou, gente, acabou. Ali você só vai ser guardada no lugar, sua matéria, que é a carne, vai apodrecer debaixo da terra e pronto. Acabou, não tem mais o que fazer. Se você fez o que era bom, se você fez a vontade do Senhor, no dia da vinda do Senhor vai reinar com Jesus Cristo. Se não, vai perecer aqui na terra e quando vir o julgamento de Deus, né, vai ser condenado quem fez o que é mal, que não se arrependeu, que não se converteu, vai para o inferno queimar lá eternamente junto com o diabo. Essa é a realidade. Boa tarde, meu amor. Vai queimar lá. Então, assim, e quem fez o concerto com Deus, quem fez o que era bom, o que é certo, com certeza vai reinar, né? Vai subir para a glória. Então, assim, a gente reconhecer, sim, gente. Morreu, acabou. Sim, com a carne você pode jogar até no lixo para os urubu comer. Não vai adiantar de nada mesmo, não. A carne não serve de nada, não. Não adianta. Você vai chorar pela dor de não ver mais seu ente querido, mas não adianta. Não adianta você pegar o melhor buquê e botar na frente da sua mãe. Se você não honrou sua mãe aqui na terra, a palavra de Deus manda honrar pai e mãe. Se você não honrou seu pai nem sua mãe aqui na terra, não adianta querer honrar quando morreu, porque não vai adiantar de nada. Entendeu? Ela não vai estar vendo. Ela não vai... Aquele beijo que talvez tantas vezes ela esperou... Sua mãe esperou aquele beijo, o eu te amo, porque uma mãe sofre muito por um filho, ou seu pai, ou seu ente querido, você não deu em vida, também quando morrer não vai adianta beijar a testa lá do defunto, não vai adiantar de nada, o defunto não vai ver nada, gente. Ele não tem poder para ver nada. Então, assim, não adianta de nada, gente. É a realidade, eu não tô falando mentira, é a realidade. Não tem como. Não tem como. Jesus Cristo estava andando e... ele ainda estava ali colhendo os discípulos dele, né? Mas ele já sabia quem eram seus discípulos dele. E tinha um homem que pediu para seguir Jesus Cristo. Pediu para seguir Jesus Cristo. Ele disse, Senhor, deixa eu te seguir. Ele disse assim, então pega a tua cruz e anda, né? Vem comigo. E ele falou, mas antes deixa eu ir me despedir da minha família e enterrar meu pai, que meu pai está morto. E ele disse, deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Ele não quis. E simplesmente ele voltou para trás e não foi seguir Jesus Cristo. Atrás dos vivos. Quer dizer, então o Senhor não dá importância aos que morreu já não. Ele dá importância aos que estão vivos. Porque ele mandou que deixasse os mortos enterrar os próprios mortos. Que não adiantava ele fazer mais nada pelo pai dele. Não adiantava. Porque... não tinha como. Isso não é palavra minha, é palavra que está escrita aqui. Palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui, tem gente que é tão incrédulo que dizem, mas como foi que foi escrito a Bíblia? Da mesma forma que o Senhor foi montando, dizendo às pessoas, colocando no coração como era para ter escrito, como foi acontecendo, e foi juntando e formou a Bíblia, formou a palavra de Deus, gente. É incrível que as pessoas acreditam mais na era do dinossauro, que as pessoas foi como uma evolução de macaco, porque está escrito em pedra. E quer dizer que a palavra de Deus não pode ter sido escrita em pedra? As palavras de Deus não foi escrita assim?
O Senhor pode todas as coisas, ele pode ter escrevido com a própria mão dele, como ele escreveu o mandamento, né? Então eu sei que a palavra é de Deus, ela é real, Deus quem criou todas as coisas e tudo que ele fala ele vai cumprir. E a palavra de Deus não se resume somente aqui não, viu? A palavra de Deus não se resume somente nas escrituras, não. A palavra de Deus vai muito mais além, porque Deus ele é vivo. Aqui é um pedaço da palavra do Senhor. Ele é quem manda, ele é que desmanda na vida do ser humano. Ele é quem faz e acontece. Aqui é só como a gente deve se basear para poder servir ao Senhor. É como se fosse o nosso dicionário, né, para a gente aprender a fazer a vontade do Senhor, para a gente aprender a orar, para a gente aprender a conduzir, fazer as coisas certas. Aqui é o dicionário. A palavra de Deus vai muito mais além de que está somente guardada dentro de um livro, que muitos nem valorizam. A poeira até come, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é muito mais do que tudo isso aqui. Mas tudo que está aqui vai se cumprir, né? Porque tudo tem que se cumprir. A palavra de Deus diz que ele vai se cumprir tudo. Mas ele é muito mais além de que só as escrituras, a palavra dele que está aqui. Ele é muito mais além, porque ele é vivo. Ele é que determina a salvação de alguém, ele que determina a condenação de alguém, ele é quem sabe o que vai fazer na vida de alguém, ele é quem sabe o que vai deixar de fazer, ele quem sabe se vai chover hoje ou não. Muitas das vezes os estudos, né, vai chover em tal lugar e nem chove, porque se o Senhor não quiser, ele não chove. Ele diz que quando o homem quiser saber, né, eu não sei se está escrito, mas as pessoas dizem muito esse ditado. Tá certo. E tem muitas pessoas que falam muito esse ditado, né, que quando o homem quer saber muito, o Senhor muda os tempos, né. Eu creio que sim. Quando o homem quer saber mais do que Deus, aí Deus vai mudar mesmo, porque o Senhor não vai dar sabedoria ao homem suficiente para o homem querer tramar, não, né? Quando Deus deu sabedoria a um anjo, ele quis tomar o trono do Senhor. E o Senhor fez o quê? Jogou ele de lá para baixo, né? Porque isso foi Satanás. Satanás, ele armou, Deus saiu para fazer, né, a terra, para vir construir todas as coisas, fazer as luzes, enfim. E o que Satanás fez? Colocou uma terça parte dos anjos contra Deus e queria tomar o trono de Deus. E o que é que Deus fez? Deus é sábio, já sabia de todas as coisas. Jogou ele de lá, do céu. Ele não tem mais direito de entrar lá no céu. E ele sabe tanto que o céu é bom, ele sabe que lá é tão bom, que ele era um anjo de luz. O nome dele era Lucifer. Ele era um anjo de luz. E ele conhece as escrituras, ele conhece Deus, ele conhece o céu, ele conhece todas as coisas. E ele é imitador de Deus. Ele quer imitar sempre Deus. Ele quer tanto imitar que ele quer enganar as pessoas. Então nós temos que viver em sabedoria, pedir muito a Deus discernimento para não deixar nós ser enganados. Para a gente saber onde realmente está a verdade e onde não está. Porque as pessoas estão usando isso aqui, ó. Usando a palavra do Senhor para distorcer as coisas verdadeiras, para confundir a mente humana. Essa é a realidade. Muito diabo tem usado até a palavra do Senhor, usando de pessoas para confundir a mente humana, para dizer que isso é normal, que isso aquilo é normal. Não é normal, o erro não é normal. A gente tem que consertar todos os dias nossos erros, se arrepender dos nossos erros, servir ao Senhor todos os dias. Então foi isso, meus amores, a palavra que Deus deu até aqui, né? Foi esclarecido, sim, gente, abre os olhos, não tem como, né? Conhecemos os mandamentos, um dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Deus é acima de todas as coisas. Outro mandamento, amar o próximo como a si mesmo, também temos que nos amar e amar o próximo. Também tem um mandamento, não cobiçar o que são 10 mandamentos, mas os principais é o amar a Deus acima de todas as coisas, os dois mandamentos resumidos, e amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, o principal mandamento é o amor. Sem o amor, não existe Deus na vida de ninguém.
Se nós só guardamos ódio, ressentimento, sentimentos contrários, não existe amor de Deus dentro do nosso coração. Tem um ponto da palavra que eu não sei onde é que está escrito, como diz, eu não tenho como eu explicar corretamente, assim, tá em tal lugar. Algumas coisas eu sei, mas algumas coisas eu não sei. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, o homem pode até saber das coisas materialmente, as histórias que estão dentro da Bíblia, mas assim, as coisas espirituais, só quem sabe é Deus, só Deus guia. Então, assim, Deus diz assim, que se tu não ama teu irmão, que você pode tocar, que você pode ver, como dizes que você amas a mim? Hipócrita tu és. Porque se não ama uma pessoa que você pode ver, tocar, pode ir lá, dar um beijo, pedir perdão, como é que você vai dizer que ama a Deus? Né? Então, se eu chamo até a gente de hipócrita. Então, temos que amar sim nosso próximo. Temos que perdoar por mais que eles nos machuquem. Às vezes as pessoas machucam a gente e diz assim, não merecemos. Às vezes ficamos ressentimento um pouquinho, mas temos que pedir a Deus, orar por aquela pessoa e pedir a Deus que apague isso da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos seguir em frente, porque quem não perdoa não recebe perdão. Um dia eu cheguei na casa de uma pessoa, aí a pessoa falou assim, veio uma pessoa que me machucou e me pediu perdão, irmã. E eu disse assim, vá pedir perdão a Deus, é Deus que perdoa, eu não perdoo ninguém não. Eu falei, você não leu o Pai Nosso? Aí, não ora o Pai Nosso? Ela disse, sim, todos os dias. Então, tu não sabe que tem que perdoar os que nos ofendem? Eu vou que na Bíblia muda um pouquinho, mas perdoar os que nos ofendem, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Se nós não perdoar, nós não recebemos perdão. Não tem como Deus nos perdoar se você também não gera perdão. E também tem uma passagem que o Senhor falava muito por parábola, né? O Senhor contava muita história. Que tem uma passagem que o Senhor falava assim, que existia um rei. E tinha um homem que devia a um rei, né? Tinha um homem que devia lá tanto denários, né? Que naquela época chamava denário, não sei. Devia o rei. E ele foi chamado diante do rei, né? E naquela época, se ele não cumprisse, ele dava, como ele não tinha nada, ele dava os seus filhos para ser escravo do rei, né? Para ser escravo do rei. E Jesus, contando essa história, falava assim que aquele homem chegou e pediu clemência. Pediu assim, Senhor, não pega a minha família, Senhor, eu vou lutar, eu vou pagar, e pediu clemência. E aquele rei encheu o coração de bondade e perdoou aquela dívida e mandou que ele fosse embora. E perdoou aquela dívida. O que acontece? Lá na frente, ele encontrou uma pessoa que devia a ele menos do que ele devia o rei, um tanto de denários, que eu não sei quanto era. Então, assim, ele cobrou aquele homem e ameaçou e ali chamou os guardas. Só que tinha ali uma pessoa que, digamos assim, que conhecia o rei, que era do reinado ali daquele rei. E ali aquela pessoa viu aquela cena e contou ao rei o que aquele homem tinha feito. Cobrou e pediu os guardas para prender aquele homem sem dó, sem piedade. Quer dizer, ele foi perdoado pelo rei, mas ele não perdoou a dívida daquele homem, que era um pai de família. Ele não perdoou, ele pediu também um tempo, igual como ele pediu o rei, mas ele não perdoou. E ali o rei condenou ele, libertou o que estava devendo e disse assim, eu não te perdoei porque você não geraste perdão a fulano. Então, assim, ele é uma parábola, mas é um exemplo que o Senhor estava dando. Quer dizer, o rei perdoou, que é Deus, perdoou, mas ali você não perdoou o seu próximo, não perdoou a dívida que aquela pessoa fez com você, aquela mal que aquela pessoa fez com você. Então, como é que você vai receber perdão de Deus? Não tem como. Pedro, ele estava ali, ele era muito perseguido também, e Pedro foi perguntar a Jesus Cristo quantas vezes deveria perdoar. E Jesus disse 7 vezes, ele foi questionou Jesus 7 vezes, ele disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. É muitas vezes se perdoar o mesmo erro, 70 vezes 7 do ser humano. Isso prova que nós erramos constantemente e que nós também não somos melhor do que ninguém.
E por isso que o Senhor também disse, antes de julgar o próximo, olha a estaca que tem diante dos nossos olhos, porque nós sempre temos defeito, nós sempre somos falhos, ninguém aqui é perfeito para julgar ninguém. Então, uma coisa que aborrece ao Senhor é o julgamento. Nós não devemos julgar ninguém, não devemos se achar melhor do que ninguém, tá bom? E, enfim, foi até onde o Senhor deu, né? Eu agradeço muito a Deus, que o Senhor seja eternamente louvado, que Deus seja louvado, né, por essa oportunidade de falar da palavra dele, né, e que essa palavra possa entrar em muitos corações, que Deus possa semear a palavra em muitos corações e que muitas pessoas possam escutar essas palavras e pôr em prática, né? Que nós podemos, que eu possa pôr em prática a palavra do Senhor, porque o nosso Deus é perfeito e maravilhoso, né? E que assim seja na nossa vida, na vida de todo mundo, que Deus abençoe o dia a dia de vocês, o trabalho, suas famílias, seus filhos, seus pais, seus entes queridos, mas também as pessoas que precisam. Nós não devemos orar somente pelas pessoas que estão à nossa volta, pelas pessoas que Deus vai abençoando, as pessoas que estão nos leitos de hospitais sofrendo, muito sofrimento nos leitos de hospitais, em casa desenganado pela medicina, né, gemendo de dor, sem ter solução. Então que o Senhor vai entrar onde nós não podemos entrar, nos presídios, sofrendo, enfim, em muitos lugares. Tem muitas pessoas que dizem, mas está no presídio porque fez o mal. Gente, ser humano erra mesmo. Então nós temos que orar sim pelas pessoas que estão nos presídios, sim. Que Deus cuide das criancinhas, né? Que não deixe a maldade entrar no coração das pessoas para fazer mal às criancinhas. Que Deus entre nos corações dos jovens, para guardar os jovens. Que Deus entre em todo mundo, nos casais, entre na vida de todo mundo. Só desejo bem para todos. Que Deus ilumine a vida de cada um que passou por aqui. E todos que vai assistir esse vídeo. Que Deus entre no coração de cada um. Que entre luz e paz no coração de todos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Ficam todos com Deus. Tchau.